Estamos de volta com Gold Morning. 7-2, bom dia. Muito bem, a gente está recebendo mais uma vez aqui o Vonei Sacardo, que é diretor pedagógico do Colégio Antares, e hoje a questão aqui é educação básica. A gente fala, né, básica, né? O nome lembra, né? Para ter aí uma base. Educação básica de modo geral no Brasil, Vonei, falta muita coisa, tem que melhorar. Como que você avalia essa situação aí? Bom dia a todos, obrigado por nos receber aqui novamente. Então, a educação básica a gente tem alguns indicadores da educação básica, né? O principal indicador da educação básica no mundo é uma avaliação que é feita com adolescentes, crianças, jovens, adolescentes de 15 anos e que é feito em vários países. Essa avaliação se chama PISA, é uma avaliação internacional. Ela avalia 3 áreas do conhecimento. Avalia língua portuguesa, ou a língua matriz de cada país, avalia matemática e avalia ciências. E quando essa avaliação começou em 2002, no início dos anos 2000. Quando se avalia a educação no mundo, eu tenho os números aqui. Por exemplo, a última avaliação foi feita em 2001. Foram 81 países que participaram. O Brasil ficou em 65º em matemática, de 81, então a posição 65. Em leitura ficou em 52º, ficou em 52. E em ciências em 62º. Quer dizer, mais perto do fim, né? O Brasil, e o histórico do Brasil nessa avaliação é catastrófico porque não combina com algumas características que o país tem. Por exemplo, o Brasil está entre as 10 economias do mundo e ter uma educação jogada lá para trás. Muito. Ô, Vonei, quando a gente fala de educação básica, estamos falando de quê? Nós estamos falando da educação que vai da educação infantil até o ensino médio. Esse conceito ele mudou ao longo do tempo. Velho, primeira, 8ª série. Ensino médio? Não, antigamente. Antigamente. Isso, até 96 e até a 8ª série, aí depois ampliou com a reforma com a LDB de 96, e aí vai até agora, até o ensino médio. E a educação infantil entrou como obrigatória no Brasil somente em 2009. Então, enquanto em outros países a educação infantil já era educação básica desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, desde 45, é o caso da Europa, onde que a gente tem os desempenhos bons aí no histórico do PISA, o Brasil só foi mais tarde. Então, a colocação do Brasil é muito ruim. Com a pandemia, os outros países caíram mais do que o Brasil. Então, assim, o Brasil melhorou um pouquinho, mas não porque ele melhorou, porque alguns países tiveram mais dificuldade. O caso da Alemanha, que caiu mais de 20 posições. Mas em todos os casos, a educação básica, o desempenho do Brasil em educação básica é muito ruim, o que traz uma série de problemas. Do ponto de vista da sociedade como um todo, a educação básica, o nome já diz, ela é a base. Não tem nenhum país, por exemplo, que conseguiu desenvolvimento econômico e social sem investimento em educação básica. Nenhum deles. Então, quando você olha assim, qual que é o caminho, vamos pegar os asiáticos aí, os tigres asiáticos, Coreia, por exemplo. A Coreia só teve um desenvolvimento econômico e social quando desenvolveu a educação básica. E nós aqui no Brasil parece que a gente quer pular isso. Então, por exemplo, desenvolvimento de empregos. A gente está falando agora em inteligência artificial. Como que você vai desenvolver inteligência artificial num país em que a educação básica não avança? O ensino superior não consegue avançar, nós não conseguimos nem receber investimentos, muitas vezes, de emprego, porque nós não temos uma educação básica desenvolvida. Então, e aí vem um engano, inclusive, da sociedade em achar que a educação básica não é importante. A educação básica é a mais importante. Por exemplo, se tivéssemos que escolher, claro que é só nível de comparação, qual o nível de educação mais importante que nós temos? É a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, médio ou superior? No Brasil, quem recebe mais investimento é o superior. Mas o nível mais importante é a educação infantil. Sim. É o nível mais importante. Porque hoje, é só um detalhe, as crianças demoram mais para ler e escrever. Você vê aluno de 4º ano e não consegue formar uma frase. Por quê?
Porque como você frisou, está faltando essa base aí de modo geral. Mas nessa pesquisa o que me chamou a atenção que o Brasil está em 52º em leitura. Eu achei que tivesse em centésimo Não, vai lugar, até 85 porque só por isso. A leitura, né? Não, mas a leitura, até eu fiquei surpreso com essa informação. Porque a gente sabe que não tem leitura. Durante o período de educação básica, é que a criança começa a desenvolver as suas vocações, com formação de caráter, tudo. Durante essa educação básica. Começa a se preparar para a vida durante a educação básica, né? E do ponto de vista da criança, individualmente, a educação básica ela responde por 3 coisas importantes. Questão emocional. Então, se você quiser ter ajudar a formar um cidadão com resistência emocional, com capacidade de se adaptar a situações e tal, é na educação básica que isso vai acontecer. Você não aprende educação emocional depois disso, ou pelo menos é mais difícil depois que você termina a escola, a educação básica. Do ponto de vista social, que é exatamente essa interação, a escola é o primeiro lugar em que a criança vai e que vai para interagir com pessoas que não sejam da família. Então é extremamente importante. Se você quiser uma sociedade melhor, você... E do ponto de vista cognitivo, que é um dado que é medido nessa avaliação. Então essas 3 coisas, cognitivo, social e emocional, estão juntos. Se não investir nesse setor, obviamente, o país, a criança... Então tem essa pegada do social e tem a pegada do indivíduo também. Mas se você olhar para o cenário, por exemplo... qual o professor que menos ganha, que menos recebe? O do fundamental, do infantil e do fundamental. Da escola pública. E qualquer país que você for analisar, a Finlândia é o grande exemplo de desempenho. O que acontece? Você olha para a Finlândia, não tem nada demais nas salas de aula. Não tem muita tecnologia, não tem nada de absurdo, não tem nenhuma bala de prata, não tem magia. Mas o investimento é no professor. O Brasil tem um problema muito sério porque a gente não encara com seriedade a importância do professor. Saiu um dado agora compilado aí pelas universidades que 2040 a gente vai ter um colapso na educação brasileira. Vai faltar 235 mil professores. Nós estamos falando daqui 15 anos. E o que a gente vai fazer com isso? Não está formando mais professor. Só um detalhe, essa rotatividade do professor que não para é um fator preocupante? É apontado como um dos piores. Eu tô, só um parênteses, eu estou perguntando sobre isso, porque saiu anteontem um número, se você sabe disso aí, que o Brasil nunca teve um número tão baixo de professores concursados, ou seja, rotatividade, não tem vínculo empregatício, então contrato temporário, então o professor fica um ano numa sala, depois muda de escola, não tem esse vínculo. Para ter ideia, o efetivo era 505 mil concursados em 2013, caiu para 321 no ano passado, uma redução de quase 50%. Esse é o grande X da questão. É um dos grandes. Esse número é importante porque é a primeira vez na história do Brasil que nós temos mais professores não efetivos do que os temporários. Os temporários do que os efetivos. Então, você disse que o maior investimento é na educação superior, né? Isso. O que adianta investir tanto na educação superior se não tem como chegar, né? Preparado para lá? Ele vai chegar lá sem ter raciocínio. Mas aí, se me permite, olha, eu vou mais além. Eu acho o seguinte, essa é uma opinião particular minha, tá? Nunca houve interesse em investir dignamente na educação, no professor. Não há um interesse político para isso. Desde o descobrimento. A gente já veio, com o descobrimento, já veio, a farra do boi já estava ali. Já a população não pode ficar inteligente para votar melhor. Exatamente. Antes, o homem, meu filho vai ser doutor, minha filha vai ser professora. Hoje professor, não quero. Então tem 2 dados para corroborar isso, né? O Brasil só tem uma educação básica voltada para todo mundo depois da proclamação da República. A gente está falando em 150 anos atrás. Exatamente. E outra, a primeira universidade brasileira que forma professores, ela é da década de 30, 1930. Países aqui descobertos, entre aspas, né? Países que foram colonizados, têm universidade desde 1600 e alguma coisa, a primeira universidade na América Central. Mas o foco é o professor. Não tem como mudar nada sem o professor. Eu acompanhei a gente acompanha lá na escola por causa dos alunos, obviamente, que estão indo para a universidade,
E você pega cursos de licenciaturas na Unesp, que é uma universidade pública, quer dizer, você não paga mensalidade, que teve menos de um candidato por vaga. O curso de matemática, por exemplo, teve menos de um candidato por vaga. Por quê? Porque, na verdade, nós não conseguimos, e esse é o segredo de países como, falamos da Finlândia, mas qualquer outro, o que eles fizeram? A primeira grande questão para resolver, a Finlândia não ia bem em educação no pós-guerra. Primeira coisa, os melhores salários têm que ser para professor. Aí você começa a atrair um grupo de pessoas que vêm de uma forma melhor de educação básica para ser professor. O nosso professor, e não é culpa dele, é bom que se diga, o nosso professor é muito mal formado, tá? O professor no Brasil é muito mal formado. Nós não temos uma formação séria para o professor trabalhar com o aluno, ele aprende na raça isso. Ele vai. Essa rotatividade, o Reginaldo foi até simpático em dizer que um ano está numa escola e outro ano está em outra. Eu tenho uma colega que conversava ontem sobre isso, falei que vinha aqui. Que é o chamado rodízio, né? Ia comentar isso. Ela disse que na escola que ela trabalhava, num ano passaram 10 diretoras. Diretoras, hein? Na escola. Que roda bem menos do que professor. Sim. Então não tem como. Ou a gente decide investir em professor. Está vindo inteligência artificial. Ontem está acontecendo uma feira em São Paulo chamada Feira BET, que é a maior feira de educação do mundo. A gente esteve lá ontem. E a inteligência artificial é a bola da vez, né? E aí a pergunta é, a inteligência artificial vai substituir o professor? Claro que não. Claro que não. Nunca. O que a inteligência artificial faz? A inteligência artificial, ela maximiza o professor. Vou dar um exemplo básico do que a gente viu lá e do que está acontecendo. Você tem uma sala com 30 alunos. A inteligência artificial hoje consegue mapear qual o nível de dificuldade de cada aluno. Isso é bacana. E entrega na mão do professor um relatório onde cada aluno está na aprendizagem de uma habilidade e de um conteúdo. Vai ajudar bastante. Com aquilo, o professor consegue avançar com os alunos que estão mais à frente e acelerar ainda mais com os alunos que estão lá atrás. Agora, quem que vai fazer isso? O professor. Então, assim, não tem outra forma. O segredo de qualquer sistema de educação, de qualquer escola, e o investimento mais barato é no professor. Por que é mais barato investir no professor? E eu estou dizendo isso tanto a nível de educação pública quanto a nível de educação particular. Uma das coisas que a gente aprendeu lá no Antares é o seguinte: quer evitar problemas, quer evitar recuperação, quer fazer com que o aluno se desenvolva mais, contrate bons professores. Não tem segredo. Às vezes você está pensando assim, vou investir numa sala de aula com uma carteira que custa R$3.000 e vou deixar o professor de lado. Não. Investe no professor, porque o professor não precisa muito. Aquilo que a gente já vem falando. Um professor bem formado, um professor que está feliz na profissão, um professor que tem condições de trabalhar poucas horas por dia, porque 90% do trabalho do professor é fora da sala. É o segredo do sucesso. Então as escolas particulares já acordaram para isso e as escolas públicas precisam, é uma necessidade em qualquer nível, investir seriamente no professor. Não tem como você atrair um professor, eu que mexo com educação, a sala de aula é muito complexa. É complexa demais. Imagina a educação infantil, a gente tem notícias de algumas escolas que tem, por exemplo, 30 alunos. Exato. Com alunos de 3 anos, crianças de 3 anos na sala de aula, com 3 professoras só acompanhando. A criança não precisa ser acompanhada para ir ao banheiro. Então não tem como. Então a educação infantil, ela não é mais creche. Creche, ela ia para ser cuidada. A educação infantil, a criança vai hoje para aprender. Para aprender, isso vai determinar a forma como ela vai aprender para o resto. Mas tem muitas escolas que é um professor para tomar conta daquela criançada toda. E se não tiver uma formação bacana, investir no professor, você não vai ter médicos bons, você não vai ter advogados. E daqui a gente não está nem falando de inclusão, hein? Imagina se fosse inclusão, porque é mais complexo. Exatamente, imagina. Toda profissão passa por um professor, né? Para você ser um profissional, você vai passar por um professor. Todas. Então, assim, e tem um discurso assim que me preocupa muito nesse momento que a gente está vivendo. O Brasil, eu acompanho a história da educação, trabalho há 27 anos nisso e sempre estudei história da educação. Aquilo que o Matias falou é muito sério, né? Não é um acaso, não é, porque não falta dinheiro no país na educação. Não falta, tem dinheiro para tudo nesse país. E só um detalhe, da educação, quando você fala, todo orçamento municipal é 25%, é o maior índice para ser aplicado. E aí tem fora o dinheiro que vem do governo federal, do Fundeb. Então tem essa outra coisa, que é a mal aplicação
do dinheiro. Então a gente vê ondas assim nas escolas. Teve uma época que a onda era comprar carteira. Então compra carteira, que sobrava carteira nas escolas. Outra época era comprar computador, sobrava computador. Não estou falando em todos, mas só para ilustrar. Então o que acontece? Mas nunca se falou do professor. Essa tecla é fundamental. E há um discurso hoje que está sendo disseminado por esses influenciadores de rede digital que não sabem nada o que falam sobre educação. Eu falo isso com segurança, que é assim, que tenta dizer para o jovem que não vale a pena estudar. O influenciador não tem informação. Não tem informação. Exatamente, não sabe ler e escrever. Então, quem fala que não vale a pena estudar, sabe aquelas coisas do tipo, invista R$30 por mês e ganha 1 milhão, essas bobagens? Então, o que está acontecendo? O jovem, ele está desmotivado para o estudo. Então, a pergunta que a gente faz hoje é, vale a pena estudar no mundo como está, com o mundo da tecnologia? Nunca valeu tanto a pena estudar quanto agora. A gente está vivendo, é estranho que a gente está vivendo a sociedade do conhecimento, porque tudo, veja, os nossos pais, quando a gente completava 12, 13 anos, levava a gente para aprender um ofício, trabalhar de boy num escritório, trabalhar numa oficina. Acabou esse mundo. Então agora a gente vai depender exclusivamente do nosso cérebro. Tem dados, só para falar de mercado de trabalho, que o pessoal que é bom em matemática, a possibilidade de renda no mundo é muito maior do que quem não gosta de matemática. Mas está um discurso. Então a gente não pode comprar essa ideia de que estudar não vale a pena. Quem fala esse tipo de coisa é quem não estudou. Né? É quem não sabe o que é estudar. Sim. Então esse discurso eu falo sempre para os Quem tem preguiça. Quem tem preguiça. Então eu falo sempre para os alunos. E isso é muito importante. Às vezes fala assim, esse dia alguém me perguntou, por que eu tenho que aprender fórmula de Bhaskara? Eu disse, eu vou te dar 10 motivos. 10. Mas eu vou dar 3 primeiro. Um pai me questionou isso, né? Um pai que eu encontrei na rua. O primeiro é que, assim, fórmula de Bhaskara, que é uma coisa que todo mundo vê ali por volta do 7º ano, ela é fundamental para você fazer equação de 2º grau. Só a título de exemplo. Você não consegue fazer equação de 2º grau de forma direta e objetiva sem a fórmula de Bhaskara. Segundo, se você vai prestar um vestibular, vai ter a dita fórmula de Bhaskara. Se você vai prestar um concurso, vai ter a fórmula de Bhaskara. Isso para falar das questões pragmáticas que você vai usar. Aí o pai me disse assim, mas o meu filho pode ser que ele não faça engenharia, por exemplo. Eu disse, mas como é que você define isso quando ele tem 12 anos? Exatamente. Então a educação básica é isso, você coloca tudo ali dentro que é importante para ele, para que quando ele quiser alguma coisa, o negócio está lá. Tem opção de escolha. Agora imagine esse menino chegando no final do ensino médio e dizendo, não, agora, porque eles mudam até o último dia antes do vestibular, muda. Aí chega e diz, eu quero fazer engenharia, opa, não vai dar. Por quê? Porque você nunca aprendeu isso. É isso. Então a educação básica é isso. A gente na escola, a gente tenta criar uma projeção de um mundo que não existe ainda. Você está falando de futuro. E o futuro aponta o quê? Nós tivemos a reforma do ensino médio, que a gente vai falar num outro momento, mas assim, a reforma do ensino médio fez o quê? Ela fez aquilo que o Matias está dizendo. O Brasil vai mal em matemática, o Brasil vai mal em língua portuguesa e vai mal em ciências, e se examinar qualquer outra área iria mal também, óbvio, as coisas não são soltas. E aí o que fizeram? Educação, vamos fazer uma reforma do ensino médio. Já que os alunos vão mal nessas disciplinas, tira parte dessas disciplinas. Foi o que a reforma vai passando. Arranca as folhas do livro, deleta no programa. Então, gente, ao invés de encarar de frente isso, nós temos o problema, nós temos que... É o que os países asiáticos estão fazendo. Você pega Singapura está imbatível nessa projeção do PISA. Por quê? Porque eles encararam seriamente a questão de produzir tecnologia, desenvolver a sociedade. Os países que mais formam doutores no mundo hoje estão na Ásia. E isso vai arrastando a economia e tudo isso. Então, acho que o resumo de tudo é, nós, como pais e como escola, não podemos abrir mão. Professor, a reprova é importante. É importante acontecer. Porque senão vai bater lá na frente e não vai entrar. É importante acontecer. A gente tem que fazer tudo o que puder para o aluno não ficar retido, não reprovar. Mas a reprova é importante. É importante no sentido de que quando você não tem esse horizonte, é muito difícil fazer uma educação para adolescente. E às vezes, eu não estou defendendo uma educação autoritária, mas eu estou dizendo que quando o adolescente ele aprende por brain nets, o cérebro dele funciona em rede com os outros adolescentes. Então, quando esse discurso de que não preciso estudar, não vou fazer não sei o quê, 11 anos falando isso, não vou fazer engenharia, não vou fazer medicina, não vou ser professor, não vou, então não preciso estudar, não reprova, pronto.
Aí está montado. Tá então muito eu bom. defendo sim a reprova do aluno com critérios. Sim, lógico. Quando se faz tudo para o aluno antes, mas não dá para você, um aluno que a criança aprende, o jovem, todo mundo aprende, tem uma certa etapização dessa aprendizagem. Quando você não aprendeu aqui, por que você vai aprender no outro ano se não conseguiu aprender aqui? Não tem como não retomar. tem como. Os conceitos âncora, você tem que migrar com Fica esses difícil conceitos essa de uma série recuperação. pra- Não Aliás, tem nós como. somos É um- impossível. Eu tem vou como. dizer assim, ó, via de regra, Perdeu a oportunidade. o aluno que perdeu a oportunidade de aprender na hora certa, ele não aprende depois. Não vai. Claro, tem exceções, mas via de regra é isso. Aliás, nós somos o único povo que a gente comenta sem saber, fala assim, a gente não presenciou não, mas a gente dá o nosso falando de mim? Não, eu tô dizendo que nós. Por falar em reprova, quem mandou um abraço pra você é o Estevão Pavan. Não Opa, sei se esse é ele meu já... amigo, hein? Isso. As filhas dele estudaram lá no Antares e estão todas muito bem, porque o Estevão sempre conversou comigo. Ronei, Estevão. a rocha essas meninas que elas precisam estudar. Estevinho. Deu certo. Pergunta onde estão as meninas dele. Aí, muito Ô, bem. Ronei, queria agradecer você mais uma Claro, vez. que- Daqui 15 dias a gente tem um Está encontro bem. marcado de Então novo. tá bom. Que são assuntos que interessam a todos os nossos ouvintes. Então tá bom. Obrigado, viu, querido? Obrigado, gente. Boa Vamos- sexta. Ô, Cris, um você me almoço, permite? Eu falei que do Estevão agora é assunto sério. A gente tem muito caso de dengue, de problemas tal. Ele está organizando com o pessoal dele doação de sangue amanhã, sábado, no Hemocentro do Hospital São Francisco pela manhã. Então, você que puder ajudar, a gente sabe que o cenário de dengue está complicado. A Americana tem muitos casos. Tivemos aí a segunda morte registrada, todas as cidades da região, e a dengue também preocupa, não só isso, como outras doenças. Então, amanhã no Hemocentro. 7h26 agora. Pois não. Vou Não, falar. bom. O Estevão, ele organiza a doação de sangue lá Sim. do Colégio Antares, inclusive legal, em agosto, exatamente. então vai ter também lá no colégio. Muito bem. Um abraço. 7h26. Good Morning, com a apresentação de Cris Correia, Matias Júnior e Reginaldo Gonçalves, participação de Paula Nakazaki e Ronaldo Brito, edição executiva de jornalismo de João Colossali, coordenação de programação na FM Gold de Cris Correia, Rádio Clube César Polidoro, direção geral de Fernando Giuliani. Tenham todos um excelente final de semana, a gente volta na segunda-feira.